Seja bem-vindo ao mundo de Wrath, onde lendas nascem no calor da batalha e a magia permeia cada sombra e raio de luz. Hoje vamos conhecer Mystéria, uma terra envolta em mistério e sabedoria, onde montanhas imponentes e densas neblinas cortam o horizonte, criando um reino de enigmas e desafios. O próprio ar carrega o peso da umidade e da serenidade, enquanto os ventos gelados da montanha cortam a pele daqueles que ousam explorar seus segredos. Um reino moldado pela cultura e tradição, onde somente os mais sábios ou determinados conseguem desvendar seus mistérios. Por trás de um véu perene de névoa, oculta-se um mundo secreto, escondido entre as imponentes cadeias montanhosas de Mystéria. Árvores vibrantes brotam dos penhascos íngremes, enquanto pássaros deslizam pelos cânions, e peixes prateados serpenteiam os rios que cortam o vale lá embaixo. Raios de sol rompem as nuvens, iluminando os telhados das construções envoltas pela névoa. Esculpidas na pedra e suspensas por grossas vinhas, as vilas de Mystéria abrigam um povo tão resiliente e enigmático quanto as montanhas que chamam de lar. Desde a infância, aprendem a dominar a paisagem íngreme, confiando apenas na própria força e agilidade para se mover entre os edifícios. Jardins suspensos entre os penhascos explodem em verde vívido contra a austeridade da rocha. Mesmo as maiores vilas conservam o espírito de comunidades próximas e unidas, fundadas há eras pelas grandes casas de Mystéria. Contudo, o manto de névoa esconde mais do que vilarejos isolados. Guarda segredos profundos e ancestrais. Grandes mestres, figuras entre o mito e a realidade, percorrem as trilhas escondidas, compartilhando sua sabedoria apenas com aqueles determinados o suficiente para encontrá-los. Organizações secretas zelam pela segurança de seu povo nas sombras, enquanto antigos clãs esquecidos sobrevivem em reclusão, longe dos olhos de seus inimigos. O vasto mundo além das montanhas desperta pouco interesse nos mysterianos, que preferem levar uma vida simples, focada na comunhão com sua terra e sua gente. Afastados dos conflitos e ambições do exterior, encontram realização na introspecção e na disciplina, dedicando-se a um rigoroso treinamento para fortalecer o corpo e aguçar o espírito. Apesar dos desafios impostos por sua terra severa, os mysterianos defendem que a beleza serena e a tranquilidade de seu lar compensam amplamente qualquer sacrifício. Com trabalho árduo e uma dedicação inabalável, eles desfrutam do privilégio de habitar um dos mais deslumbrantes recantos de todo Wrath. A paisagem íngreme de Mystéria é, ao mesmo tempo, traiçoeira e serena. Raios de sol filtram-se pelas nuvens, tingindo as névoas em matizes de branco e dourado, enquanto revelam manchas de vegetação que se agarram tenazmente às encostas de pedra. Para quem não nasceu ali, sobreviver nesse ambiente inóspito seria um feito quase impossível. Um único passo em falso pode resultar em uma queda fatal sobre as rochas afiadas muito abaixo. As vilas de Mystéria, erguidas nos pontos mais inacessíveis de Wrath, obrigam seus habitantes a confiar em sua força e agilidade para atravessar a vastidão montanhosa. Correr sobre cordas suspensas, escalar penhascos e saltar entre plataformas é parte da vida cotidiana para os mysterianos, que moldaram sua existência em perfeita harmonia com o ambiente severo e magnífico. Uma camada persistente de névoa repousa sobre as vilas, rasgada apenas pelos feixes dourados do sol nascente. Ao romper da aurora, a vila desperta. Agricultores se dirigem aos jardins suspensos para cuidar das ações de arroz e legumes. Pescadores vêm até os rios sinuosos, lançando suas redes em busca do alimento que abastecerá o mercado matinal. Estalagens abrem suas portas ao ar fresco da manhã, casas de chá começam a preparar seus quitutes e os estudantes caminham para o dojo, prontos para mais um dia de treino disciplinado. Em Mystéria, o trabalho árduo e a dedicação não são apenas virtudes, são a essência da sobrevivência em um lar tão implacável quanto belo. Conta a lenda que, em um único dia do ano, o véu entre os mundos se torna mais tênue, permitindo que o reino dos espíritos se aproxime do mundo dos vivos. É nessa noite que se celebra o rito de passagem, uma cerimônia que honra os mortos, acolhendo suas almas e convidando-as a participar da festividade. Com o cair da noite, todos os mysterianos vestem máscaras cerimoniais ricamente ornamentadas, ocultando seus rostos e tornando vivos e mortos indistinguíveis sob a luz difusa. Lanternas são acesas e lançadas ao céu, flutuando entre as estrelas, enquanto dançarinos iluminados giram sob o firmamento.
A celebração atravessa toda a noite, somente encerrando ao nascer do sol, quando os espíritos retornam silenciosamente ao outro mundo. O desfiladeiro do Manto de Névoa, lar ancestral da Casa Sanjin, é um vasto labirinto de penhascos íngremes que cercam um lago de águas límpidas. Das alturas, cachoeiras despencam em torrentes, gerando uma espessa névoa que encobre as construções ocultas nas profundezas do desfiladeiro. Lá embaixo, um riacho veloz serpenteia entre as rochas, com o som da água corrente ecoando pelas paredes de pedra como um cântico eterno. Escondidas entre as montanhas, vilas e povoados formam comunidades unidas que preservam tradições ancestrais. A paisagem traiçoeira protege esses assentamentos dos olhares de forasteiros, envoltos por um espesso manto de névoa que oculta suas formas. Casas individuais pendem entre os penhascos, suspensas por imensas redes de cordas resistentes o bastante para sustentar o peso de vilas inteiras. As maiores construções comunitárias, tavernas, estalagens, casas de chá, dojos, mercados, lojas e áreas de refeição e treino são esculpidas diretamente na face rochosa das montanhas. Cada vila descende de uma das grandes casas de Mystéria, antigas linhagens que remontam a séculos de história. Os membros dessas famílias tradicionais habitam agrupamentos de edifícios mais imponentes, erguendo-se nos níveis mais elevados das vilas. Lares e estalagens. O tamanho, o estilo e a disposição de uma casa refletem a família que nela reside e seu prestígio dentro da comunidade. Residências dos membros da casa principal costumam agrupar-se ao redor de pequenos pátios internos, criando núcleos familiares harmoniosos. Já as estalagens, bem maiores que as casas comuns, oferecem quartos interligados por amplos espaços de convivência, onde viajantes e moradores podem se reunir para refeições e momentos de socialização. Dojos e campos de treinamento. Localizados próximos ao centro das vilas, os campos de treinamento são usados por toda a comunidade para práticas de combate, fortalecimento físico e aprimoramento da agilidade. Os dojos, em contraste, são dedicados ao treinamento formal e são construídos em áreas mais isoladas, oferecendo um ambiente silencioso e propício à concentração e à disciplina. Casas de chá. As casas de chá são o coração social das vilas, locais onde, após um dia de trabalho, as pessoas se reúnem para conversar, compartilhar histórias e saborear uma xícara de chá. Podem ser encontradas esculpidas nas faces das montanhas, pendendo de saliências rochosas, ou nas vilas próximas a lagos, delicadamente construídas sobre as águas. Postos de guarda. Essenciais para a comunicação entre as vilas, os postos de guarda funcionam como sistemas de alerta precoce, protegendo a comunidade contra ameaças e perigos iminentes. As vilas ocultas. As íngremes montanhas e penhascos irregulares de Mystéria desafiam as técnicas convencionais de construção. Seu povo, no entanto, aprendeu a moldar suas moradias em harmonia com o terreno traiçoeiro. Casas suspensas por vinhas e cordas, erguidas sobre pilares de bambu ou escavadas diretamente na pedra. Enquanto cidades e povoados em outras regiões se expandem horizontalmente, as comunidades de Mystéria crescem verticalmente, atravessando os espaços entre os picos elevados e os abismos profundos. Algumas construções erguem-se sobre as águas dos lagos e rios, ancoradas apenas nas margens, flutuando suavemente ao ritmo das marés. As 7 artes englobam todas as ocupações e funções dentro de Mystéria. A educação de todo mysteriano começa com uma formação em todas as 7, reduzindo gradualmente o número de disciplinas conforme a criança escolhe seu caminho. As 7 artes fazem parte da cultura mysteriana há gerações, cultivadas a partir de séculos de tradições e costumes. Por meio delas, habilidades e práticas ancestrais foram preservadas, para que possam ser transmitidas às futuras gerações. Artes maiores. Há um foco particular nas artes maiores, que incluem as lições fundamentais para qualquer criança de Mystéria. Linguagem, agilidade e combate básico são habilidades de importância vital para quem vive em Mystéria, tornando as artes maiores o centro da educação formal. Sinais. A primeira arte, a arte dos sinais, compreende o estudo da linguagem e da cultura. Aqueles que se dedicam a essa arte registram a história, compõem poesias e canções e conduzem as diversas cerimônias em Mystéria. Mão. Esta arte estuda o combate básico. Enquanto alguns estudantes da mão seguem depois para estudar a arte do pardal ou a arte da serpente, muitos optam por se aprofundar na própria arte da mão, que abrange uma ampla variedade de artes marciais e técnicas de combate.
A arte da mão é talvez uma das mais versáteis, oferecendo uma base não apenas para o combate, mas também para ensinar aos jovens misterianos a importância da força e do equilíbrio, habilidades fundamentais para sobreviver nas montanhas. Ela não se limita apenas ao combate desarmado, mas envolve técnicas e fundamentos que abrangem diversos estilos marciais. A arte da mão ensina métodos que podem ser usados tanto de forma ofensiva quanto defensiva. Ela inclui estilos de combate armados e desarmados, embora o treinamento normalmente comece pelas duas técnicas desarmadas fundamentais, os golpes Tao e a técnica Feito. Os golpes Tao são um sistema básico de golpes e aparos, focado em se aproximar rapidamente do oponente e travar o combate a curta distância, ao mesmo tempo protegendo os órgãos vitais do ninja. Já as técnicas Feito utilizam o trabalho de pés, enfatizando a manutenção do equilíbrio através de uma linha central de força, permitindo que o praticante se ancore e aplique força a partir de qualquer posição. Aqueles que optam por treinar em combate armado podem estudar diversas armas ou se especializar em apenas uma. Além dos vários tipos de espadas, também são utilizados leques metálicos chamados gunsen, bastões longos conhecidos como bo, armas de haste longa como a nadinata, o arco longo yumi, ou as armas de 3 pontas chamadas sai. Pardal. A arte do pardal é a arte da agilidade e do equilíbrio. Embora todos em Mystéria recebam treinamento básico nesta arte, seus mestres são espetáculos à parte, deslizando pelo campo de batalha com graça e facilidade. Aqueles que treinam na arte do pardal praticam estilos marciais mais ágeis e fluidos, usando a velocidade e a mobilidade como vantagem. Em vez de bloquear ou desarmar o oponente, eles se esgueiram pelas defesas inimigas, aproveitando o ímpeto do adversário contra ele mesmo. O mestre do pardal pode desviar ataques e redirecioná-los como se estivesse desviando o fluxo de um rio. Artes menores. Embora incluídas na formação básica de toda criança mysteriana, as artes menores não são o foco principal das aulas diárias. Ainda assim, elas desempenham papéis essenciais em Mystéria. Serpente. A arte da serpente abrange técnicas de furtividade e assassinato. Estudantes da serpente tornam-se praticamente invisíveis, eliminando seus alvos com precisão letal. Os melhores conseguem se esconder à vista de todos, utilizando o ambiente a seu favor e movendo-se entre multidões sem serem notados. Terra. A segunda arte menor, a arte da terra, abrange o herbalismo, a agricultura e o cuidado com a natureza. Seus praticantes não apenas cultivam alimentos para toda a Mystéria, mas também prestam assistência às vilas através da medicina natural. A vida em Mystéria seria quase impossível sem a agricultura engenhosa desenvolvida pelos estudantes da terra. Jardins suspensos permitem o cultivo de arroz, vegetais, ervas e outras plantas essenciais para a sobrevivência das comunidades. Pedra. A terceira arte, a arte da pedra, envolve a construção e a manutenção de edificações. Os estudantes da pedra são responsáveis por moldar a arquitetura única de Mystéria, integrando suas construções ao relevo natural. A pedra também engloba a forja, a metalurgia, a escultura em pedra e a marcenaria, desde a criação de utensílios domésticos até a fabricação e ornamentação de armas. Ela também inclui o trabalho com madeira para móveis e a manutenção das cordas e pontes que conectam as vilas. Salgueiro. A quarta arte, a arte do salgueiro, é o estudo da alfaiataria e da tecelagem. Mestres do salgueiro são especialistas em criar os tecidos leves e esvoaçantes, pelos quais os mysterianos são conhecidos, além de confeccionar elementos tradicionais, como as máscaras elaboradas usadas em cerimônias e festivais. Artes secretas. Cada grande casa de Mystéria possui sua própria arte secreta, seja ela voltada ao combate ou a outras habilidades. Algumas casas guardam segredos de técnicas de tecelagem ou forja, mas a maioria mantém artes secretas destinadas à batalha. Da garça eterna à dança das pétalas que caem, cada arte secreta pertence a uma casa específica e é ensinada apenas a seus membros. Revelar uma arte secreta a um forasteiro é considerado uma traição imperdoável. Entretanto, não são apenas as casas que possuem artes secretas. Muitos grão-mestres são creditados pela criação de suas próprias técnicas exclusivas, que às vezes podem ser ensinadas a um aluno ou aprendiz. Em alguns casos, um grão-mestre pode falecer sem jamais transmitir sua arte secreta, levando seus conhecimentos consigo para a eternidade. Há muito tempo, uma mulher envolta em mistério chegou às costas de Mystéria.
Oriunda de terras desconhecidas, ela vagava de aldeia em aldeia, quase sempre em silêncio, às vezes apenas murmurando uma pergunta ou trocando poucas palavras em conversas discretas. Certo dia, ao atravessar uma trilha esquecida, a jovem encontrou um velho sábio sentado sobre um tronco envelhecido, disposto em frente a um cobertor puído onde repousavam 5 objetos: um pedaço de pedra bruta, um cristal sombrio, um galho pálido, uma flor vibrante e uma pequena bolsa desbotada. Foi esta última que capturou a atenção da mulher. A bolsa, simples e gasta pelo tempo, tinha suas cordinhas amarradas num nó singelo, ocultando o mistério de seu interior. Movida pela curiosidade, ela indagou ao velho se sabia o que havia dentro e se poderia abri-la. Em resposta, ele apenas balançou a cabeça, negando em silêncio. Após refletir por um momento, a jovem retirou do dedo um anel, uma aliança de prata simples, mas carregada de significado, e o estendeu ao velho. "Seria esta uma troca justa?" perguntou ela. O velho, com um leve sorriso e um discreto aceno de cabeça, aceitou o presente. Em troca, entregou-lhe a pequena bolsa. A mulher prosseguiu em sua jornada, atravessando montanhas e vales, visitando aldeias, sempre em busca de algo que nem ela mesma parecia saber nomear. Meses se passaram, até que chegou a uma cadeia de montanhas íngremes, onde cuidadosamente desceu pelas encostas rochosas. No alto de uma pequena colina, ela avistou um vale ondulante, banhado pela luz suave do entardecer. Ali puxou de seu manto a bolsa há tanto tempo guardada. De seu interior, retirou uma única semente pálida. Com reverência, plantou-a com as próprias mãos e passou a cuidar da jovem muda com ternura e dedicação. Com o passar do tempo, a semente germinou e cresceu, transformando-se numa esplêndida cerejeira, cujas flores rosadas dançavam ao vento, iluminando a paisagem sobre o vale onde um vilarejo começava a florescer. A jovem, outrora uma estrangeira sem nome, tomou para si o nome de Ícaro, em homenagem à árvore que agora protegia seu lar. Sob sua sábia orientação, a Casa das Flores prosperou, evoluindo de uma pequena comunidade para uma respeitada casa de mistéria. E mesmo após a senhora Ícaro dar seu último suspiro, seu legado permaneceu vivo. O clã Ícaro continuou a crescer e florescer, abrigado sob os ramos eternos da cerejeira que ainda hoje vigia o vale e seus descendentes. A Guilda dos Grão-Mestres não é uma organização formal, mas uma confraria de indivíduos que alcançaram a maestria em suas respectivas artes. Os critérios de seleção e o processo para se tornar um membro são envoltos em segredo, mas o legado da guilda é amplamente reconhecido em Mystéria. Eles dedicam suas vidas à promoção das 7 artes e ao aprimoramento das aldeias por toda a região, deixando um impacto profundo em cada lugar que tocam. Escamas de Aoi. Aos olhos dos muitos, as Escamas de Aoi são uma organização secreta de espiões e assassinos, sua presença marcada apenas pelo símbolo que deixam em seu caminho. Seus membros são sombras na névoa, raramente vistos, mas sempre vigilantes. Eles observam o povo de Mystéria e protegem sua terra contra as ameaças mais insidiosas, operando na quietude, invisíveis, mas fundamentais para a segurança da nação. Xi, o barqueiro cego. Nos picos do Andorinha, as névoas engolem aqueles que ousam descer suas trilhas. Quando os viajantes se perdem, eles chegam a um vasto rio, diante de um imenso penhasco. É nesse momento que surge Xi, o barqueiro cego, um homem pequeno e curvado com olhos de um branco cintilante. Ele oferece sua ajuda, conduzindo os perdidos em sua canoa de palha rio abaixo. Aqueles que aceitam sua oferta despertam nas margens de um riacho sereno no topo da montanha, sem lembranças claras de como chegaram lá, mas com a sensação de terem cruzado uma fronteira entre o mundo físico e algo muito mais profundo. A Oráculo Valdis. Valdis é uma mulher que viaja pelas montanhas milesianas, uma terra entre Mystéria e as vastas regiões além. Aqueles corajosos o suficiente para procurá-la, buscando respostas ou um vislumbre do próprio futuro, são confrontados com uma visão que nunca mais poderão esquecer. Muitos retornam com os olhos arregalados e um desejo profundo de nunca terem olhado além da cortina do destino, pois poucos que veem o futuro estão preparados para o que ele revela. Grão-Mestre Jao. Com o primeiro raiar da aurora, quando a luz do sol começa a se infiltrar através da espessa névoa, o Grão-Mestre Jao aparece em uma aldeia, pronto para iniciar seu dia de trabalho. Ele é conhecido por ser um homem alto, vestido com robes pálidos, que cura os doentes e restaura os lares. Onde quer que vá, a sorte das aldeias se transforma, suas colheitas se multiplicam e seus habitantes prosperam.
A lenda fala de uma arte secreta que ele possui, uma técnica tão fluida quanto as águas correntes, capaz de alterar o destino de uma vila inteira com apenas um gesto gracioso. Os Guardiões das Sete Artes. Os Guardiões das Sete Artes são uma guilda de instrutores e acadêmicos intimamente ligados à Guilda dos Grão-Mestres. São altamente respeitados e venerados por sua forte presença e pelo compromisso com a disseminação do aprendizado e do progresso. Sua influência é imensa, e quase todos os instrutores misterianos são formados sob a tutela dos Guardiões das Sete Artes. Ocasionalmente, um guardião escolhe um aprendiz, um jovem estudante que vive com ele, absorvendo seu modo de vida e aprendendo suas técnicas e habilidades. Com o tempo, o aprendiz é treinado para eventualmente substituir o guardião como novo professor, garantindo que os conhecimentos e as tradições da guilda sejam preservados para as gerações futuras. Mystéria é uma terra envolta em névoa e silêncio, onde montanhas colossais se erguem como sentinelas eternas de um mundo oculto e sagrado. Entre vales escondidos e florestas ancestrais, reinos isolados florescem à sombra de templos esquecidos, protegidos por trilhas traiçoeiras que apenas os iniciados ousam trilhar. Neste domínio de contemplação e rigor, a vida gira em torno do equilíbrio entre corpo, mente e espírito. Monges, assassinos e mestres das artes marciais dedicam seus dias à busca do aperfeiçoamento, treinando em silêncio, em harmonia com os ciclos da natureza e os ensinamentos do passado. Muito obrigado por assistir. Seu apoio é fundamental para continuarmos explorando o mundo de Wrath juntos. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar suas ideias nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo.